Paz do Senhor, irmãs. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, que é 12:09. Meu nome é Renata, sou aqui de Araraquara, né? Sou a irmã que congregava na Deus e Amor com a irmã Cleusa, né? No momento agora, depois que eu casei com meu esposo, eu tô aqui na Madureira. Glória a Deus. Vai fazer 16 anos. Aleluia. O ano que vem vai fazer 16 anos que a gente tá casado, então vai fazer 16 anos que eu estou nesse ministério. Ele não, ele é muito tempo. Glória a Deus. E o Senhor tem nos agraciado, né? Hoje de manhã, a irmã Cleusa me deu uma oportunidade de me estar ministrando, me convidou, né? Tá ministrando a palavra e eu senti de gravar, né? Ela falou que podia mandar em áudio e tal, do jeito que quisesse. Então eu senti de gravar, né? Para as irmãs me conhecer. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu sei que muitos de vocês oraram por mim, oh glória. Aleluia. E vou aqui ministrar a palavra e contar um pouquinho do meu testemunho. Vai ficar um pouquinho longo, mas eu envio. Tá bom, minhas flores? E que é um prazer estar aqui com cada uma de vocês, né? E depois, se vocês não puderem mandar mensagem para mim, glória a Deus, eu vou estar aqui. Glória a Deus, a fazer aquele Senhor. A irmã Cleusa conhece já há um bom tempo, nossa, conhece a minha trajetória, minhas lutas, minhas falhas, me ajudou demais no momento da minha fraqueza. E o Senhor me agraciou, né, hoje, de estar hoje aqui casada, com a glória de Deus, né, com a minha família, com meu filho, Mateus, né, meus outros 2 filhos estão casados, tem minhas netinhas e louvado seja Deus. Mas vamos entrar na palavra? Fundinho aqui um louvorzinho. Tá um barulho aqui porque aqui tá chovendo, né, a gente foi, então, ela mandou mensagem pra mim cedinha, né, e só que tava no ciclo de oração, tava indo pro ciclo de oração. Cheguei um pouco tarde, né, aí tô ministrando agora. Ela falou pra mim que eu podia pregar mandar até 2 horas. Isso que eu tô gravando agora, meio de pouquinho, mas assim que eu já acabar de gravar, eu já envio, né? Tô pondo um louvor aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos então pra palavra? Aleluia. Eu senti de ministrar essa palavra, glória a Deus. Eu ministrei uma vez na igreja e hoje, na hora que ela me chamou, eu senti de ministrar ela. E eu creio que o Senhor vai estar falando conosco. Aleluia. Êxodo, capítulo 15 e versículo 23. Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler, vocês acompanhem comigo. As águas amargas tornam-se doces. Aleluia. Vou ler. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação. Ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Aleluia, glória a Deus. E partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia
a porção para cada dia, para que eu veja se ande em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão os que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu a vossa murmuração contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu a vossa murmuração, que como murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Aleluia. É uma palavra, a irmã pediu para mim pegar, que a semana de contar bênção, né? E eu senti de ler essa palavra e contar um pouco, né, do meu testemunho, né? Eu vou começar com a palavra. Então aqui, o povo, a palavra do Senhor nos fala: então chegaram a Mara, mas não puderam beber. O povo tinha acabado de sair do Egito, né? Estavam ali sedentos, tinha sido liberto, tudo que aconteceu. Moisés lutou por aquele povo, digamos assim, deu a cara para aquele povo, enfrentou lutas, enfrentou rejeições, mas estava lá lutando pelo povo. E ali Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, aleluia, e estava indo, né? Porque quando fala que nós estamos no deserto, nós estamos passando luta, passando dificuldade, sim, aleluia, glória a Deus. Mas de repente eles viram eu não sei se pode falar de um riozinho, né? Eu só sei que eles viram água para tomar. E eles ficaram todos felizes, né? Mas chegando lá, a palavra do Senhor nos diz, e o povo, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome de Mara. E o povo ali, na imediata aquela luta, eles estavam com muita sede. Na hora que ele chegou na água e viu que a cor da água era diferente, e viu que a água não podia beber, o povo, em vez de vigiar, em vez de agradecer ao Senhor, porque já tinha dado o livramento para ele lá atrás, não, eles começaram a murmurar contra a vida de Moisés, né? E aqui, essa palavra fala, não é... O Senhor, Ele está requerendo de nós, né? Sobre as nossas murmurações. Aleluia. Não estou falando quando você murmura contra o irmão, não, viu? Né? Porque quando você murmura contra o irmão, o próprio Deus se ofende, né? O dia que eu ministrei lá na igreja, eu falei, essa palavra aqui não é para você falar, não é para você murmurar contra o pastor, não, eu tô falando assim, quando você murmura, dependente de quem for, tá murmurando contra a palavra do Senhor, né? E o que acontece? Essa situação que aconteceu das águas amargas, ela não veio para fazer eles sofrerem. Essa prova que o Senhor permitiu para eles naquele momento, aleluia, é para que eles tomassem uma posição diferente, porque tem luta que veio para purificar nossa alma, aleluia. E das águas de Mara foi para isso, para purificar, aleluia, o coração, para testar a fé daquele povo. Mas eles, aleluia, em vez de confiar no Senhor, como confiou naquele momento que Moisés estava lá lutando, sofrendo por eles, aleluia, dando, né, o rosto dele ali, sofrendo, aleluia, enfrentando pessoas que ele amava, que estavam na posição, mas ele não desistiu por causa do povo. Mas na hora que o povo passou uma luta, começou a falar mal de Moisés. E isso desagrada muito ao Senhor. O efeito da oração e da murmuração. A murmuração, ela trava as bênçãos da nossa vida, né? A murmuração, ela atrasa, mas compensação, a oração, ela trabalha. E aí foi nesse momento aqui, a palavra
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. Aleluia. O Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Aleluia. Moisés poderia ter murmurado contra o Senhor, mas o que ele fez? Ele foi orar, ele intercedeu, ele apresentou aquela causa nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora entrando, quando eu passei a minha dificuldade, quando eu passei a minha luta, aleluia, lá no hospital, né? Passei um dia, eu sei que foi uma semana bem trabalhosa, andava muito cansada. Sempre trabalhei, eu entrava 8 horas no serviço, saía 5h30, 6 horas. Chegava em casa, tomava um banho, corria para a igreja. Depois do culto, fazia janta, todo mundo jantava, dormia. O processo todo dia. Só folgava na sexta. E eu já estava com um probleminha no coração, eu sabia que eu tinha um problema de coração, mas sabe quando você não dá muito crédito, né? Tal. E aí, naquele final, no último final de semana, teve uma chuva muito forte. Eu também passei uns... Nossa, aquela semana foi semana de provação. 2 lutas que quebrou meu coração, né? E naquele último dia deu uma chuva muito forte. E eu tive que dirigir muito aquele dia para pegar algumas pessoas para ir para a igreja que estava tendo um trabalho. E meu marido não pôde ir, eu fui e eu dirigi com muito medo. Tava escuro, sabe? Aquele barulhão. Depois a gente ficou na igreja, assustamos lá. Mas foi um culto normal, uma bênção. Meu irmão veio pregar de Santa Lúcia, foi uma bênção. Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Eu fui para casa. No outro dia de manhã eu ia trabalhar, que era no sábado. Só que eu já levantei com falta de ar. Uma falta de ar diferente. E aí meu marido trabalha à noite e eu liguei para ele de manhãzinha, né? 6 e pouco, falei assim, amor, tô sentindo uma falta de ar diferente hoje. Não consegui dormir. Nossa, fiquei com medo, sabe? Mas toda vez eu ia no hospital com essa falta de ar, eu voltava, entendeu? Aí ele falou, liga pro seu filho, né? Pro Christian, meu filho. Só que justo aquele dia o celular dele tava desligado. Aí eu tive que esperar ele. Ele chegou 8 horas, tomou banho e tal, me levou. Chegando lá, minha pressão estava 23. Nossa. E eu tenho uma nos meus pés, assim, um pouco escuro, sabe? Acho que é negócio de variz e tal. E aí a médica viu aquilo e falou, vamos fazer um exame, se for trombose, se for pro pulmão, pro rim, não sei. É perigo. Aí na hora que ela falou aquilo, eu acho que eu me assustei. Na hora que ela me colocou na cama, parece que uma mão veio assim, ó, no meu pescoço. E ali eu comecei a gritar, né, falando, tô sem ar, não tô conseguindo respirar. Né, ali a médica juntou em cima de mim, meu marido ficou de longe, assim, amarelo, né. A gente não tava acreditando que tava passando por aquela situação, porque toda vez eu ia tomar uma injeçãozinha e voltava para casa. E ali não, ali foi completamente diferente. Tiraram minha roupa, me entubaram na hora, mas até esse momento eu vi que eu gritei, falei do meu nome, meu filho e tal. E aí eu fui internada, fiquei 8 dias entubada. O processo maior, eu acredito, eu passei, né, pelo meu corpo mais, quem passou mais assim, mais difícil foi meu esposo, né, e o nome dele é Célio. E aí a médica desenganou, falou pra ele assim, ó, chamou a família pra despedir, porque o rim dela parou, o coração dela tá parando também, né, ela não pode pegar pneumonia. No outro dia ele chegou lá, eu tava com pneumonia, o único lugar que tava bom, pegou pneumonia. E aí ela falou assim, ó, ela pode entrar em óbito a qualquer hora. O que aconteceu? A igreja se pôs de pé. E eu sei que porque a irmã Cleusa me falou que vocês também ficaram sabendo e que vocês oraram e intercederam por mim. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada vida. E ali a igreja se pôs de pé, a minha família não tem ninguém evangélico, mas todos oraram, todos apresentaram. Minhas irmãs, eu moro em Araraquara, minhas irmãs moram em Santa Ernestina. Todo dia elas iam me visitar. Meu esposo ficou do meu lado todos os 10 dias que eu fiquei lá. E não fui trabalhar, não ia pra igreja, só lá no hospital, né? E aí o médico foi falando pro meu esposo, falando isso pro meu esposo confiando, né? O pastor da minha igreja indo lá orar, todo mundo, né? Tinha pessoas que não iam porque disse que eu fiquei com o rosto muito inchado, muito amarelo, com cara de morta mesmo, com a língua pra fora, né? Diz que quem tinha, assim, sensibilidade não conseguia me ver, né? Por causa desse detalhe. Minha mãe mesmo não foi, né? E aí, o que acontece? Essa situação que eu vivi, de imediato, assim, vamos supor, na cabeça do meu esposo, a gente é bem presente na igreja, né?
Fala assim, nossa, olha, a gente tá lá na igreja e tal, que luta. Às vezes não entende na hora as lutas. Mas em tudo Deus tem um propósito. Como essas águas amargas foram ali, o Senhor permitiu ir na vida daquele povo para testar a fé deles, para testar a posição dele. Foi a fé do meu esposo, da minha família, dos irmãos da minha igreja. Nossa, eles choraram muito, né? Algumas irmãs lá. Diz que a igreja ficou em pranto, assim, porque a gente tem bastante comunhão com as irmãs, com o povo, né? A gente tem esse amor muito grande, né? E aí, o que acontece? Essa situação testou a fé do meu esposo, mas meu esposo perseverou. Ele, em todo momento que aquela médica falava assim, ó, ela vai descer a óbito, meu esposo falava, tudo tá nas mãos do Senhor. Tudo nas mãos do Senhor. Diz que eu fiquei gelada, sabe? Quantas vezes ele falou que chegou lá e achou que eu tava morta já, entendeu? Então, e o Senhor foi trabalhando, né? Mas ele podia muito bem se levantar contra o Senhor. O povo podia falar, nossa, meu Deus, por que isso? Não, o povo orou, falou, Senhor, tem misericórdia, ela tem um filho de 13, 14 anos, né? E ele precisa dela, né? Meu filho precisa de mim, né? E naquela época ali, a gente não sabia ainda como o Mateus tinha autismo, mas ele é uma pessoa muito dependente de mim, né? Muito apegado comigo, meu filho. Se olhar assim, um rapaz lindo, maravilhoso, mas ele é muito apegado comigo, entendeu? E aí, o que acontece? O pessoal foi orando, nisso eu despertei, né? Porque eu não acordava. Aí começou a tirar os medicamentos. No dia que eu acordei, tipo assim, eu fiquei brava. Perdão, Jesus, né? Falei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Ó, o meu pensamento, não esqueça que eu pensei isso. Eu falei assim, nossa, eu vou na igreja. Vou na igreja certinho, Jesus. Tenho olho só pro meu marido, Senhor, eu não faço nada. Por que eu, sabe? Comecei a indagar o Senhor, eu sei que eu errei, eu não podia ter falado isso, né? Porque a gente vai glorificar Deus só quando tá nas bênçãos. Quando acontece alguma luta, você fica questionando o Senhor. Mas naquele momento eu estava com a minha mente, né? E aí eu comecei a indagar o Senhor. Mas aí, de repente, eu comecei a ver também, aleluia, o amor das pessoas comigo. Tanta pessoa foi me visitando, tantas pessoas que me visitou, disse que eu abri o olho, que eu chorei, que eu dei sinal, mas eu não lembro. Meu irmão mesmo, Denis, foi visitar, disse que eu chorei um monte, disse que ele falou um monte comigo, e eu não lembro de nada. E ele ficou até triste, né, por causa disso, porque das minhas outras irmãs eu lembro, agora dele eu não lembro. Entendeu? Então, eu comecei a questionar ali, mas comecei a perceber o amor, aleluia, glória a Deus, dos irmãos, do pastor, da minha família, do meu esposo. Nossa, que maravilha. Então foi lindo. Minha mãe estava aqui na minha casa. Minha mãe ficou 10 dias aqui, os 10 dias que eu fui no hospital. Minha mãe ficou aqui com meu filho de 10 anos, com o Matheus, né, que esse foi para você, de 14 anos. Aleluia, cuidando da minha casa, cuidando das minhas coisas, fazendo comida. E ela não tem nem possibilidade, porque ela é enferma também, ela é mais velha, né? Tem 60 e poucos anos, 68. E aí, mesmo assim, ela ficou aqui e tal. E o Senhor bradando, o Senhor trabalhando. E eu ali, de imediato, não estava entendendo. Igualmente esse povo aqui, que estava nessa situação. Eles não estavam entendendo. Acabaram de sair do Egito, acabaram de receber uma vitória. E estavam ali servos, conhecedores, aleluia, né? Ali, adoravam o Senhor. E naquele momento o povo murmurou. Aleluia. O povo reclamou. E ali a palavra do Senhor nos diz aqui, que nem eu estava lendo, ó. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Aleluia. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então essa luta provou a fé daquele povo. Então essa luta, quando a gente fala as águas amargas que se tornam doces, é o quê? É uma luta para a purificação da nossa alma. A luta, ela vem para que nós venhamos a chegar mais ao Senhor. Aleluia. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E ali o Senhor ainda falou que ia abençoar eles, né? Se ouvires a minha voz, se seguires os meus estatutos, o que vocês passaram lá no Egito, vocês não vão passar, porque eu estou sarando. Mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas murmurações, porque nós somos carne, nós somos falho, aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele é misericórdia. E hoje o que é amargo,
aleluia, amanhã pode se tornar o que? Cura para nossa alma. Nós não entendemos no momento, nós não conseguimos, aleluia, discernir no momento da aflição, da perseguição. Eu mesmo, quando estava naquela situação, eu não estava entendendo, mas a partir do momento que a minha cabeça foi assimilando, que eu fui colocando meus pensamentos em dia, porque eu estava tomando muito remédio, então a cabeça da gente fica meio, né? E aí eu fui começando a entender o mover do Senhor, trabalhar do Senhor. E aí, quando deu 8 dias, eu fui desentubada, né? E eu falo assim, ó, o pessoal orando para que Deus me desse vida, né, para me voltar. E eu ali sofrendo muito, né, porque eu sentia muita dor, porque eu fiquei entubada, né? E pelo fato de eu estar com pneumonia, quando às vezes entupia, sabe? Aí eles tinham que enfiar um negócio dentro do cano, lá, sei lá, um negócio horrível, doía. Toda vez que eles tinham que fazer aquilo 2, 3 vezes no dia, nossa, eu pedia para Deus me levar. Eu falava, Jesus, eu não tô aguentando mais. Eu não sei porque tanta dor que eu tenho que sentir, Jesus. Senhor, se eu fiz alguma coisa, você me perdoa. Eu fui pedir perdão para Deus, pedi perdão para Deus me levar, né? Porque a dor era insuportável. E o dia que a médica olhou, viu que eu estava melhor e falou assim, ó, pro meu esposo, ó, hoje nós vamos desentubar ela. Até 7h30 da noite. Nossa, fiquei todo feliz, né? Misericórdia. Falou pro meu marido, vai lá na salinha, que nós vamos desentubar ela. Aquela dor que eu passei, que eu passava 3 vezes ao dia lá, para ela tirar a sujeira que ficava no cano, nossa, tive que fazer 5 vezes seguido. Nossa, aquele momento eu gritava de tanta dor, Eu falei, Jesus amado, sangue de Jesus, que é isso, Senhor? Por que eu tô passando isso, sabe? Sempre indagando e não entendendo, né? E aí passou, tirou, aleluia, tirou a intubação. Fiquei só com o caninho no nariz para se alimentar. E não podia tomar água. E eu passei muita sede, sem fome não, porque eu tomava aquele negócio pelo nariz lá. Mas a sede, minha boca ficou toda rachada, minha língua toda deformada, porque eu mordia quando tava com o aparelho, né? Então eu mordia, então machuquei muita língua, né? Foi muito difícil, uma situação muito difícil. Aí fui desentubada, uma vitória muito grande. Minha mãe foi lá me ver, glória a Deus, meu filho Matheus, na época, tava com 13 anos, mas ele é muito alto, então se não der o documento, ele sabe, eles conseguiam lá entrar ele, enfiar ele lá pra conseguir me ver, né? E aí ele foi lá, me viu. E o aniversário dele eu tava internada. E ele, né, como ele tem, assim, os probleminhas, ele falou, ô mãe, por que você não me ligou no meu aniversário, tadinho? Ai, mas eu chorei tanto depois, né? E aí tá, eles foram me ver, tudo, fui desentubada, sentia muita sede, não podia tomar água. E só que na minha cabeça, eu podia andar. Não, eu tava usando fralda. Tava tomando banho, eles estavam dando banho em mim em cima da cama, né? Porque eu não podia andar, não tinha condições de andar. E foram me colocar na cadeira de roda, na hora que eu pus os pés no chão, parecia que tinha 10 boi nas costas, sabe? Tava completamente limitada. Tive que aprender a andar de novo, mexer a mão de novo, porque eu não conseguia nem escrever, porque a mão inchou demais, né? Devido a tanto que furou, né, tal. E tive que colocar aquele catéter no pescoço. Foi uma situação muito difícil. Mas o Senhor trabalhou. Aleluia. Como aqui, ó, eu li essa palavra, né? Se ouvires atento a minha voz do teu Deus e obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Aleluia. E o Senhor abençoou. E a palavra do Senhor nos continua aqui. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, 15 dias do mês seguido, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Aleluia. A palavra do Senhor, ela está focando muito no quê? Na murmuração, quando nós reclamamos. Aleluia. E a partir do momento que eu passei essa luta lá no hospital, eu já vi as coisas assim, eu já tenho uma credibilidade muito grande no Senhor. Mas depois que eu passei por esse processo,
Porque de imediato, quando eu tava lá internada, eu não sabia que era tão grave o que eu passei, entendeu? E aí, fui desentubada, né? Vim embora. Eu lembro que foi no meio-dia. Não avisei minha mãe, vim de surpresa. Saí daquele hospital glorificando, falando em mistério com Deus, chorando, eu e meu esposo e meu filho. Porque o Senhor me deu uma segunda chance na vida. Os médicos ficou tudo abismado. Falou, foi uma segunda oportunidade, uma nova data de aniversário. Se eu não me engano, acho que é dia 19, 21, acho que foi dia 19 que tirou a intubação, se eu não me engano, né? E aí, o Senhor me concedeu essa oportunidade de estar na presença do Pai, de sair dali glorificando com a minha família. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Ai, meu Deus. E aí eu saí dali glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. E a partir daí eu comecei a ter uma visão diferente das coisas de Deus. Fiquei um mês em casa sem poder ir na igreja, porque eu não conseguia andar direito e porque eu não podia passar emoção também. Até hoje, misericórdia. Porque o coração meu é grande e fraco, entendeu? Então eu fiquei um bom tempo sem ir na igreja, mas um mês. Nossa, não aguentava mais ficar sem, porque eu gosto muito de ir. E aí o que aconteceu? É a mesma coisa que esse povo. O Senhor, mesmo depois da murmuração, mesmo depois que eles levantaram contra Moisés, né? Naquele lugar, o Senhor abençoou aquela água. O Senhor enviou maná. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui, ó, Deus manda maná. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que veja se anda em minha lei ou não. O Senhor estava abençoando, né, aquele povo. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colheram, e será em dobro o que colhem cada dia. Aleluia. Então disse Moisés, Arão e todos os filhos de Israel, à tarde, né? Então o Senhor, ele ia abençoar. Mas aquela bênção ia dar uma oportunidade. Ele ia testar aquele povo. Aleluia. Porque se depois do Senhor abençoar aquele povo, e o pessoal... Aí, mesmo depois, vamos supor, se o Senhor abençoasse aquele povo... não sei se caiu. Aleluia. Aí, se abençoasse aquele povo e ele continuasse murmurando, misericórdia. Aleluia. É igualmente nós. Aleluia. Imagina se eu, na posição, tudo que Deus fez, tudo que eu passei ali, se eu permitir eu voltar para minha casa, e eu chegasse aqui e falasse, nossa, não era para mim ter passado por isso, que não sei o que, misericórdia, a minha sepultura já ia ser aberta. Mas não, cheguei aqui na minha casa, com a minha família, glorifica a Deus até hoje, vai fazer um ano, fez um ano já, aleluia, agora em outubro, fez um ano que eu passei essa prova. Estou afastada ainda, não estou trabalhando, está tudo na mão do Senhor, que eu não tenho mais condições de estar trabalhando, né? Querendo ou não, fiquei assim, estou mais debilitada, né? Mas é para a glória de Deus. Então, eu comparei essa história com a minha vida, entendeu? Porque muitas das vezes, irmã murmura, não. Eu tive uma situação na minha vida que eu poderia murmurar. De imediato, assim, eu não entendi. Quem estava no meu redor também não entendeu. Mas depois que Deus fez, nossa, o que Deus fez depois é coisa linda, coisa tremenda. Aleluia. Minha família ficou impactada com o trabalho do Senhor. Aleluia. Né? Minhas irmãs vieram aqui na minha casa e falaram assim, Renata, realmente Deus é na sua vida. Elas falam, Deus é na sua vida. Porque nós achamos que nós ia sair daquele hospital com você no caixão. Por tudo que a médica falou. Mas de surpresa, no final, Deus restaurou, ela falou, valoriza a sua vida, valoriza, tipo, esse Deus, né? Minha irmã ficou maravilhada, minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, sabe, entendeu? Então, a congregação que eu congrego, nossa, os irmãos do campo, que às vezes me vê, fala, irmã, a irmã é um milagre, toda vez que tem uma irmã lá da sede, umas 2, 3, que me vê, fala assim, irmã, a irmã é um milagre nas mãos do Senhor, e realmente, louvado seja Deus, pessoas de todo lugar orou por mim, lá de Portugal, dos Estados Unidos, nossa, do campo todo,
as igrejas se pôs de joelho. Então o Senhor mostrou que Ele é Deus. Aleluia. E passando isso, chegando na minha casa, estava aqui, né? Fiquei muito ansiosa, não tinha ansiedade, essas coisas. Depois que eu tomei muito remédio, fiquei muito tempo deitada. Cheguei aqui, fiquei com insônia, ansiosa. Nossa, os irmãos precisam vir me ajudar em oração. Orava por mim, porque eu peguei uma coceira no corpo, acho que devido aos remédios. Nossa, meu Senhor, passei um processo bem difícil quando eu voltei, né, para casa. E aí, mas o que aconteceu? Eu estava aqui em casa um dia e falei assim, Senhor, o Senhor foi tão bom comigo. E o Senhor fez um milagre que somente o Senhor pode fazer, né? De ter me tirado lá daquele hospital, daquele leito, ter me permitido viver aqui com a minha família, glória a Deus. Eu senti que eu tinha que fazer um pouquinho mais, porque eu e meu esposo, a gente gosta bastante da igreja, sabe? Então a gente participa de todas as coisas que tem. E aí eu tinha vontade de fazer vídeo, gravar no YouTube. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gravar vídeo no YouTube. Tem uns 18 vídeos lá de pregação. Essa palavra que eu tô pregando para vocês não tem. Tanto que eu vou postar ela lá, né? Glória a Deus, aproveitar a oportunidade. Glória a Deus. Então, eu comecei a gravar vídeo na YouTube. Só que eu tinha vontade de fazer live. Só que eu tinha vergonha. Aí meu filho falou, não, mãe, faz. Começa com 2 pessoas, 3, depois Deus abençoando. E eu comecei. Depois que eu comecei a fazer live no Facebook, não consegui mais gravar vídeo no YouTube. Porque quando você faz live, você interage com as pessoas mandam mensagem, fala boa noite, ora pro fulano, é muito bom, muito que nem diz o Mateus, muito satisfatório, a gente sente muita presença do Senhor. Então agora eu tô fazendo live no Facebook e no TikTok, e Deus tem abençoado muito, alcançado vidas, pessoas têm entrado em contato comigo, pessoas que não são da igreja, sabe, pessoas que estão afastadas, né, e o Senhor tem bradado. Então, igual a Cris falou, você viu, Renata, como que Deus é maravilhoso. Deus que tinha muito mais além que você, mas Deus permitiu você passar por um processo doloroso para despertar você para fazer algo, aleluia, para Ele, que agora você faz com muita alegria. E como eu disse hoje no ciclo de oração, o último ciclo de oração do ano lá que teve, eu falei, eu esse ano estou maravilhada, porque Deus me deu a oportunidade de estar fazendo live, fazendo gravação para o YouTube. É para se aparecer? Não. É alcançar vidas, é fazer missão no Brasil, que eu sempre falo, né, para as irmãs quando eu estou pregando. Missão no Brasil. Então, não é uma live feita de qualquer maneira, não. Só Deus sabe o preço que a gente paga, eu e meu esposo, né? Porque é eu e ele que faz. E o Senhor tem nos agraciado, né? O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem passado luta grande demais, e cada uma delas o Senhor tem nos dado vitória. Então, nessa manhã, nesse dia, né? Que nós possamos, aleluia, ser mais grato. Lembrar das bênçãos que o Senhor fez por nós, aleluia. Porque grande é o mover do Senhor, aleluia. Grande é o trabalhar do Senhor. Então você que está ouvindo, aleluia, essa palavra, se você sentir, manda para alguém, aleluia, que o Senhor vai falar. Porque o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que transforma. Eu precisava de uma cura. Eu precisava que o Senhor me libertasse daquele hospital, que o Senhor me tirasse de lá. Porque eu tinha um filho, eu tinha uma família. E o Senhor ouviu o clamor do meu esposo, ouviu o clamor da congregação, dos irmãos, ouviu o clamor de pessoas. Nossa, não imagina quantas pessoas foram lá. Aleluia. Eu fiquei maravilhada. A mãe do meu genro, aleluia, ela não é crente, ela, né? E ela foi lá, me visitou 2 vezes. E eu fiquei tão feliz. O nome dela é Dê. Ela me visitou, ela e a mãe dela. Depois ela veio aqui na minha casa. Ei, vai atrás, você não pode trabalhar, sabe? Ela me incentivou demais, né? Foi uma das primeiras pessoas que falou comigo, negócio, vai atrás para mim não trabalhar, sabe? Ela é a avózinha das minhas princesinhas também. Parece uma mocinha, né? E era um amor de pessoa. Então, e ela não é evangélica, ela foi lá, você podia ver como que ela se prontificou ali, né? Preocupando comigo. Nossa, foi uma bênção. Então, pessoas que eu nem imaginava, despertou um amor tão grande que hoje eu fico maravilhada, né? Então, o Senhor é maravilhoso. Estou contando isso, por quê? Porque eu sou comum, igual você. Aleluia. Então, eu não sei a sua luta, eu não sei a tua dificuldade, eu não sei o que você precisa nesse dia. Aleluia. Eu não sei, hoje é dia 13 de dezembro. Faltam
Eu não sei a quantia certa de dias para acabar, mas tem poucos dias para se findar um ano. E o Senhor, Ele quer trabalhar primeiramente na nossa credibilidade. Que nós venhamos se preocupar muito mais com a nossa salvação. Com tudo isso que eu falei que aconteceu na minha vida, né? De Deus ter me tirado do hospital, trabalhado. Deus me deu a oportunidade de fazer live agora. Mas o meu foco maior é lutar pela minha salvação. Tudo aquilo que o inimigo tenta entrar aqui, ó, atingir meu coração. Não, aqui não. Em nome de Jesus. Tem acontecido situações, aleluia, porque eu prego muito, eu falo muito para as irmãs ser perdoadora, ser mansa e tal. Então, quando eu ministro essa palavra, o Senhor permite eu passar por algumas coisas para ver se eu estou realmente pregando e vivendo aquilo que eu estou pregando. E o Senhor permite coisas acontecer comigo que eu fico, nossa, mas o que acontece? Você tem que orar. Semana passei uma situação que dilacerou meu coração. E eu falei, Jesus, eu não quero essa dor dentro de mim. Eu não quero ter uma reação de uma pessoa que não tem Deus. E eu sentei aqui na minha mesa e coloquei uma pregação. E comecei a ouvir uma irmã africana, eu não sei o nome dela, pregou. Nossa, aquilo foi que nem um remédio pro meu coração. Acabei de assistir aquela pregação, falei, Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor tirou aquela dor do meu peito, glória a Deus. Tudo aquilo que eu estava pensando, Deus lançou por terra. Porque nós é carne, nós é falha, aleluia, mas o Senhor é fiel e tremendo. Se nós der lugar para Ele, o Senhor trabalha. Então, muitas vezes, aleluia, o Senhor permite para testar se realmente nós somos mulheres de Deus, se nós estamos mesmo na posição que Deus quer, aleluia. Eu falo para você, aleluia, minha querida, que está ouvindo essa palavra, deixa o Senhor, aleluia, fazer de ti o que Ele quer. Deixa, aleluia, fique na brecha, aleluia. Glória a Deus, que o Senhor, Ele quer trabalhar. O Senhor quer fazer algo extraordinário. Eu sonho muito, sonho demais, né? Quando eu me converti, eu pedi para Deus falar comigo, que nem falava com José. Nossa, eu sonho demais. Deus fala comigo muito em sonho. E essa noite eu tive um sonho. Eu não vou contar ele realmente assim, mas eu vou contar só o... sonho assim, que o próprio inimigo me ofereceu algo, entendeu? E naquela situação que ele ofereceu algo, a minha carne queria. Só que o Senhor, eu via dentro do meu coração assim, ó. Eu sou uma mulher, uma serva de Deus. Eu não posso, eu rejeitei. Nossa, eu fiquei tão maravilhada que eu acordei. Falei, Jesus, graças a Deus é um sonho. Falei, sim, não posso. Eu sou serva de Deus. Eu falei, eu prego a palavra. Eu falava assim, amanhã eu tenho que pregar. Porque amanhã eu vou estar pregando lá em Rincão, pela misericórdia de Deus. Eu falei, eu vou pregar amanhã numa igreja. E eu tenho que nos segurar oração agora de manhã. Eu falava no sonho. Eu falei, eu não posso aceitar o mal na minha vida, porque eu sou uma mulher diferente. Sou uma mulher de Deus, sou uma mulher casada, sou uma mulher, sabe, aquilo. O Senhor me deu uma autoridade no sonho, assim, de rejeitar o mal. E mesmo assim, tipo, você querendo fazer aquele mal e o Senhor mostrando ali, aleluia, te dando força, te dando graça. Isso é o dia a dia. O inimigo lutando 24 horas pela minha vida, pela tua. Porque ele não quer ver nós centrado, não quer ver, aleluia. Então, certo tipo de luta chega para entristecer nossos corações, para nos deixar bravo, para manifestar aquele homem, que é aquela mulher que era do passado. Mas nós temos que lembrar que quem morreu na cruz por mim, por ti, foi Jesus. Foi Ele, aleluia, glória a Deus, que derramou o sangue dele por nós. Se eu estou aqui contando hoje, não é porque a Renata é boa, fala bem, oh, glória a Deus, não. Hoje eu alcancei a misericórdia de Deus e estou aqui testificando o que o Senhor tem feito na minha vida de Cantaramanai. Aleluia, hoje eu sou grata ao Senhor por tudo. Ó, estou aqui gravando esse vídeo e falando, Senhor, que eu estou fazendo aqui o melhor, porque eu não sei se daqui 10 minutos... Ei, decantaramanai, eu vou estar aqui, aleluia. Então, o tempo que eu tiver, aleluia, fazer o melhor para o Senhor, aleluia. Tentar ser uma boa esposa, tentar ser uma boa mãe. Claro que muitos vão olhar, vai, nossa, irmã, né, olha pra gente, vê defeito na gente, porque nós não somos perfeita, mas nós estamos tentando decantaramanai. Aleluia, glória a Deus, grande é o Senhor. Nós estamos tentando. Aleluia. Hoje eu tenho 2 filhos desarraigados da presença do Senhor. A Gabriela e o Christian. 27 anos. E a Gabriela vai fazer 21 esse mês. Aleluia.
Mas eu creio no trabalhar do Senhor. Eu creio que o Senhor vai salvar. Eu creio que antes de eu fechar os meus olhos, eu creio que eu vou ver o trabalhar do Senhor na vida deles. E eles sabem que a vida deles estão debaixo de oração. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu tenho amor nas almas, eu tenho um amor triplicado por eles. Orando para os negócios dele. Eles fazem escolhas deles. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, tem guardado. E eles sabem disso. Eles sabem. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor dá grandes livramentos. Então nós temos que ter essa credibilidade. Você que é mãe que está ouvindo, aleluia, o Senhor, Ele quer trabalhar de uma forma tremenda. O Senhor quer fazer, aleluia, mas só basta nós crer, só basta nós, aleluia, ficar na posição. E o Senhor tem algo extraordinário para fazer através da sua vida. Aleluia, somente creia. Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade. Estava conversando hoje com uma moça, uma mulher que eu conheci ela quando morava na fazenda. E ela começou a contar, minha filha está fazendo faculdade, a minha filha está trabalhando, meu filho está casado, minha filha outra casou esses dias. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus. Nossa, eu sirvo ao Senhor e meus filhos, né, passando umas lutas e tal. Aí, de repente, ela falou, mas você lembra da Graziela? Eu falei, lembro. Então, essa não. Essa tá dando muito trabalho. Essa tava casada, certinho. Tá casada ainda, né? O marido dela saiu do serviço. O marido entrou no mundo das drogas. A menina entrou junto. Perdeu casa, perdeu tudo. Vive assim, só o sangue. Aí, naquele momento, não que eu desejei, misericórdia. Mas eu olhei e falei assim, ai, Senhor, graças a Deus. Nenhum dos meus se envolveu com essas porcarias. Glória a Deus. Passou algumas dificuldades, sim, mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem poupado. Então, na hora que ela contou a situação dela, do irmão dela internado, só Jesus na causa. Então, eu falei, Jesus, obrigado pelos meus filhos. Então, eu creio que o Senhor vai salvar a filha dela também, porque eu falei para ela, em nome de Jesus, para ela ficar na posição para Deus salvar. E eu também. O Senhor vai salvar os meus, o Senhor vai concretizar. E você, creia. Guarda essa palavra no seu coração. E deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele quer através de ti. Amém? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que toda honra e toda glória seja dada para Ele. Eu agradeço de coração, aleluia, a Cleusa por ter me dado essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E o dia que vocês quiserem, pode mandar mensagem aí que a gente ministra de novo. Porque tudo é para a glória de Deus. E eu amo expressar a palavra do Senhor, né? Não sou uma das melhores, mas a gente gosta de falar as maravilhas do Senhor. Se vocês me conhecessem quando eu era uma menina nova, jovem, nossa, tão tímida, não abria a boca. Uma menina oprimida, uma menina que foi muito judiada, né? Algumas escolhas erradas também, né? Mas o Senhor transformou a minha vida depois que eu fui para a presença do Pai. Porque um dia eu vi uma mulher pregando. E eu falei, Jesus, eu quero um dia, Senhor, ministrar a palavra do Senhor. E Deus usou essa mulher que eu olhei e pensei, e ela veio até mim e falou, você desejou ser uma mulher de Deus usada. O Senhor fala que você vai ser usada mais do que eu. Ela falou comigo, sabe? Uma mulher loira, eu nem lembro o nome dela. Sei que acho que ela era de Guariba. Eu acho que era uma benção ela. Na época que eu estava congregando Deus e Amor. E ela falou comigo. Você vai ver, vai chegar um tempo que você vai pregar, ministrar melhor que eu. Aleluia, glória a Deus. Não sei se eu, né? Só que eu estou na brecha. Estou fazendo aquilo que o Senhor tem tocado no meu coração. Então você, mulher, que está ouvindo essa palavra, creia. O Senhor tem o melhor para ti. Se tu tem, né, o desejo de ministrar a palavra do Senhor, entra, nade na palavra do Senhor. Se você tem desejo de louvar, louve e sai. Aleluia, começa devagarzinho, que quando você vê, filha, Deus está fazendo o melhor na tua vida. Se é na oração, oh glória, aleluia, glória a Deus. Fica na brecha, fica, né, orando e o Senhor vai trabalhar, porque o Senhor é o Deus que, aleluia, glória a Deus, que vê o nosso clamor, aleluia. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui com todos vocês, amém, aleluia. E por favor, ore por mim, em nome de Jesus, apresenta as lives, que eu e meu esposo, o nome dele é Célio, né, apresenta a gente que está fazendo esse trabalho aqui, às vezes a gente passa alguns ataques, algumas lutas muito grandes, principalmente comigo, né? Ele ainda, o Senhor, né, mais tranquilo, mas a luta maior comigo, porque a gente tá à frente. Ele ajuda muito na oração, ele prega tudo, mas assim, como eu que dirijo a live, com toda aquela, né, assim, eu amo fazer, né? Então, quando você faz algo pro Senhor, amando, a guerra é diferente. Então, as irmãs, ora por mim, em nome de Jesus, apresenta minha saúde no Senhor, apresenta meu filho Mateus,
Os meus filhos também que estão fora, Gabriele e Christian, né? E pela minha nora também, o nome dela é Carol. Aleluia, meu genro, Rafael. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Amém? Agradeço de coração. Te amo, hein, Cleusa? Te amo. Jamais vou esquecer tudo que você fez por mim, minha flor. Paz, Senhor. Tenha uma ótima tarde na presença do Pai.